Bom dia. Nós vamos continuar o nosso culto, nossa conversa, nossa reflexão a respeito da revelação de Deus, tá bom? Aquela revelação que Deus tem falado, mostrado aos homens desde a fundação do mundo, desde a época de Adão até a última pessoa sobre a face da terra. Então, aquilo que Deus quer que nós saibamos, aquilo que todo ser humano deve saber sobre ele, sobre o seu amor, sobre os seus projetos, seus planos, sobre tudo aquilo que ele quer de bom para cada pessoa, né? É isso que faz o mundo todo, apesar de todas as diferenças, o mundo todo ter essas semelhanças entre as pessoas, entre as nações, entre as culturas e entre as religiões, né? É porque Deus tem se revelado igualmente ao mundo todo desde aqueles tempos, tá? Como é que a gente faz para concretizar essa informação que ele está dando, né, permanentemente ao ser humano? Jesus Cristo. Tudo nesse mundo, dentro da Bíblia ou fora da Bíblia, no cristianismo ou fora do cristianismo, tudo que seja coerente com Jesus é de Deus. Tudo. E tudo que não é coerente com Jesus, não é coerente com o ensino dele, dentro da Bíblia ou fora da Bíblia, dentro do cristianismo ou fora do cristianismo, tudo, se não for coerente com Jesus, não é de Deus. E na Bíblia tem alguma coisa incoerente com Jesus? Ele disse que sim. Quando ele disse assim, visto que foi dito aos antigos, né? Isso, eu porém vos digo isso. Outra maneira também que ele teve de dizer isso é quando estava ali diante daquela prostituta, não, daquela adúltera que colocaram na frente dele, né? Então, qual é a orientação de Moisés? Pedra nela. Mas acontece que Jesus disse, não, isso aí não tem nada a ver com Deus. O que é de Deus é amar essa mulher, mesmo com tudo que ela fez. Amar essa mulher, não pedra, amor a essa mulher. Diferente, totalmente diferente. Pois bem, tudo que é coerente com Jesus é de Deus. Não é coerente com Jesus, não é de Deus. É do coração do homem, é da compreensão do homem, é das limitações, da cultura, o que seja. Mas de Deus não é. Entendeu? Então Jesus é o grande padrão. Jesus é a pedra de esquina. Justamente por isso que a Bíblia diz isso, tá? Porque é ele que vai determinar o que é de Deus, o que não é de Deus. Em qualquer lugar, em qualquer pessoa, em qualquer grupo, o que seja. Não é coerente com Jesus, não é de Deus. É nisso que nós estamos nos utilizando para avaliar os salmos. Os salmos, né? E o que é que a gente já descobriu nos salmos? Bom, salmos totalmente coerentes com Jesus, já encontramos 4. 19, 23, 49 e o 51. Por enquanto, estamos no 52, né? Por enquanto, 4 salmos totalmente coerentes com Jesus. Os demais não são totalmente. Agora, o pior de todos eles, né? O mais incoerente de todos, por enquanto que nós vimos, o Salmo 44. Tá bom? Então, a gente está avaliando, estamos agora no Salmo 52. Vamos a ele? A gente vai ver o que é que o salmista nos apresenta nessa oportunidade. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Aí a gente vem aqui. Salmo 52, né? Aqui está o Salmo 52 todo, é o versículo de 1 a 9. Né? Então está aqui. Salmo 52, o título que é atribuído, né, pelos tradutores, pelos editores ao Salmo é Condenação do Ímpio. E o título que vem do original, né, diz assim, Instrução de Davi para o regente, quando Doeg,
o Edomita veio e contou a Saul, dizendo: Davi veio à casa de Aimeleque. Tá? Dedo duro, né? Fofoqueiro. Então, quando esse indivíduo fez essa fofoca, saiu querendo fazer média com o rei Saul e contou isso, isso foi prejudicial a Davi, então o salmo foi escrito. Vamos ver o que é que o salmista, olha, quando diz de Davi, quer dizer, foi escrito por ele ou foi escrito por ordem dele? Ele pediu alguém para escrever. Ou quer dizer, alguém escreveu como se fosse ele, e também pode ser alguém escreveu sobre ele, tá bom? A respeito dele, tá bom? Então vamos lá. Instrução de Davi, né? Versículo 1. Porque tu, homem poderoso, Doeg, porque tu, homem poderoso, te orgulhas do mal? A bondade de Deus continua o dia todo. Tua língua planeja maldades, é como navalha afiada que gera falsidades. Tu amas mais o mal que o bem, e a mentira mais do que falar justiça. Tu amas todas as palavras de destruição, ó língua enganadora. Porém, Deus te derrubará para sempre. Aí começou a manipular, a querer manipular Deus, ou amedrontar os outros usando Deus. E a gente não pode esquecer que Deus ama Davi. Amava Davi, né? E ama. E amava Doeg também, com toda a perversidade provável que Doeg fez, né? Ok. Porém, Deus te derrubará para sempre. Ele te tornará e te arrancará para fora da tenda e te eliminará de toda a terra dos viventes. E os justos o verão e temerão e rirão dele, dizendo: Eis aqui o homem que não pôs sua força em Deus, mas preferiu confiar a abundância de suas riquezas e fortaleceu em sua maldade. Mas eu serei como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na bondade de Deus para todo sempre. Eu te louvarei para sempre por causa do que fizeste e terei esperança em teu nome, porque tu és bom perante teus santos. Isso aqui, então, é o Salmo 52, né? Muito bem, vamos ver o que é que há coerente com Jesus. Versículo 1 a 4. O salmista diz: Doeg, Edomita, por que sendo poderoso te orgulhas do mal? Porque tua língua gera falsidades, destruição e enganos. Fofoqueiro, né? Embora o salmista esteja reagindo a um mal que um fofoqueiro estava lhe causando, buscando seu mal, ele está dizendo quem é o ser humano, inclusive ele próprio, o próprio Davi, o próprio, salmista. Na verdade, embora criado à imagem e semelhança de Deus, as pessoas foram corrompidas pelo pecado e deu no que deu e deu no que está dando, né? Então, aquilo que o salmista fala a respeito de Doeg tem a ver com tudo que o ser humano, inclusive Davi ou o salmista, também. A Bíblia diz que lá, Romanos capítulo 3, versículo 10 em diante, falando das características do ser humano. Então a maldade está impregnada, a perversidade está impregnada. Você tem que passar o tempo todo lutando contra você para não ser ruim com os outros, né? E uma boa motivação é a ajuda do Espírito e o desejo que nós temos de agradar a Deus. Então a gente luta contra nós mesmos para agradar a Deus. Entende? Claro, com toda a ajuda de Deus, né? Porque ele também só ajuda se a gente quer.
Ele não força ninguém a nada. Tá bom? Muito bem. Então, esse versículo 1 a 4 é o que é coerente. Não é? Mesmo que o salmista esteja usando isso como se fosse uma coisa só do maldoso, né? Mas na verdade, biblicamente, tem a ver com todos os seres humanos. Agora vamos ver as incoerências com Jesus. Versículo 5. Doeg, com o que tem sido e feito, Deus vai te derrubar. E para sempre. E vai te arrancar para fora da tenda. A tenda aí é o templo. Não havia templo nessa época de Davi e Saul. Entendeu? Era o culto, a adoração. Olha, ele vai lhe expulsar do convívio da adoração. Tá? O Deus pregado por Jesus ama muito a Davi, mas ama também o Doeg. Este estava agindo mal por estar vivendo momentos ruins. Então está mais carente de atenção divina do que o próprio Davi, que também, claro, estava precisando por causa do que Doeg estava fazendo. Davi, assim, embora ame embora ame os dois igualmente, Deus vai dar mais atenção ao fofoqueiro, pois a fofoca mostra que estava mais carente do que o fofocado, do que Davi. Davi estava carente, mas o fofoqueiro muito mais. Então Deus amava e ama os dois, mas vai dar mais atenção, vai dar atenção a Davi, mas vai dar mais atenção ao fofoqueiro, porque o fofoqueiro precisava mais. São duas crianças aos olhos de Deus, dois meninos buchudos, né? Cheios de vontades, cheios de egocentrismos. Então tá ali duas crianças e Deus tomando conta dessa creche. Ele ama os dois e vai cuidar dos dois, dando uma atenção maior a quem mais precisar. Tá bom? Essa, então, é a primeira incoerência. A segunda incoerência é o versículo 6. E o que Deus vai fazer com Doeg vai dar muita alegria nos justos, o salmista falando. Vai dar muita alegria aos justos. Isso mostra a limitação do ser humano pelo seu justo... pois ser justo pressupõe interessado em agradar a Deus com a ajuda de Deus. Então, como vai se alegrar com a desgraça de pessoas que Deus ama e sofre por eles? Né? É mesmo que está zombando e se alegrando com a tristeza de Deus. Porque Deus ama a Doeg e aos semelhantes a Doeg, né? Os salvos não se agradam com o sofrimento de outras pessoas, não só porque interiormente ele está bem e quer o bem dos outros, mas também porque isto desagrada a Deus, que ama todas as pessoas igualmente, né? A terceira incoerência do Salmo 52 com Jesus. O versículo 7, 8 e 9. Eu te louvarei, Senhor, pois diferente dos outros que põem suas confianças em coisas materiais e existenciais, eu confio em tua bondade e assim eu te louvo para sempre. Nesse final do Salmo, o salmista mostra mais incoerência com Jesus. Se mostra adorador por acreditar que é melhor com Deus do que as outras pessoas. Inclusive, o Doeg, quando na verdade a Bíblia diz que todos são pecadores, ninguém é melhor do que ninguém é justo e busca a Deus de verdade, a não ser com a ajuda do próprio Deus que ama a todos, sem exceção. Tá bom? Então essa é a terceira incoerência. Nós então, Salmo 52, estamos diante de um salmo com alguns momentos coerentes, mas com muitos momentos incoerentes com o ensino, a vida e o exemplo de Jesus Cristo. Tá bom?